Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Fiquei impressionado nos últimos dias ao passar pelo centro do país, ao ver o rasto de destruição causado pelas últimas tempestades que tivemos. Também agora voltamos a recordar as pessoas que ainda estão em apuros. Ajuda-as, Senhor, dá-lhes força, aumenta-lhes a esperança. Mas impressionou-me ao ver nessa viagem as árvores partidas pela metade, com as raízes ainda agarradas ao chão, bem profundas. Impressionou-me porque estava habituado a ver quando caía uma árvore a levantar com a raiz a terra do chão. E é uma imagem de facto impressionante. Ver a força do vento que consegue partir o tronco de uma árvore pelo meio, mas a raiz aguentou-se. É um tema muito bíblico este de ter raízes profundas no Senhor, raízes profundas em Deus. E é algo que é recordado de alguma maneira pela liturgia de hoje, pelas leituras da missa de hoje. São leituras fortes. Na primeira leitura falamos do livro de Jeremias, com essas palavras: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu apoio, afastando o seu coração do Senhor. E pouco depois diz: bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. As suas raízes, poderíamos nós dizer. Senhor, que eu seja bendito, que eu realmente confie mais em Ti e que saiba pôr em Ti a minha esperança, como tantas pessoas à minha volta que vejo que sabem pôr em Ti a sua esperança. Não nas minhas capacidades, não nas coisas do mundo, não nas riquezas, mas em Ti, é aí que eu tenho de confiar, é em Ti que eu tenho de confiar. E o Evangelho mostra-nos como essa escolha se traduz na vida real. É aquela parábola que Jesus conta do rico e do pobre chamado Lázaro, o rico que se vestia de púrpura e de linho fino e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Podíamos pensar, bom, tem dinheiro, que sorte, não há nada de escandaloso, não roubou ninguém, mas algo estava mal. No livro de Jeremias diz-se que quem confia apenas na carne, quer dizer, em si próprio, é como um arbusto na estepe, não verá chegar o bem. Não verá chegar o bem. Aquele rico do Evangelho tinha o bem à sua porta, que era um homem concreto, com nome, um pobre chamado Lázaro. É impressionante. Ele tinha ali o pobre à sua frente e tinha imensos recursos para o ajudar, só que não o via. Não verá chegar o bem. Não verá chegar o bem quer dizer não perceberá o que é ser bom, o que é fazer o bem. Quando a minha segurança está apenas nas minhas coisas, na minha organização, na minha competência, começo a viver fechado. Não porque seja mau, mas porque tenho medo de perder essas coisas todas. Uma autoproteção constante que me centra em mim. E então deixarei de ver o bem. Na parábola que Jesus conta, só o pobre, só Lázaro, é que tem um nome. O rico, pelo contrário, permanecerá desconhecido. É aqui uma referência subtil àquelas pessoas que vivem fechadas na sua autossuficiência e começam a perder a sua identidade interior. Começam a viver de aparências e para as aparências, sem raiz. Voltamos atrás ao livro de Jeremias. Quando fala do homem justo que confia no Senhor, diz: é como árvore plantada junto das águas. No ano da seca não se inquieta. Bom, este ano não tivemos assim ainda seca nenhuma. Pode ser que no verão
Mas esta imagem é sugestiva. Uma árvore que está junto da água e, portanto, não seca, tem ali água ao pé. Mesmo quando há falta de água, mesmo quando há seca, não entre em pânico. Nós também, se confiamos no Senhor, quando algo ameaça a nossa estabilidade, quando temos problemas, críticas que nos fazem, uma perda que temos, não entramos em pânico, estamos enraizados no Senhor. É para ti, Jesus, que nos voltamos. É na oração que nós nos enraizamos em ti. E é assim que tu nos sustentas. Claro que a nossa vida é um caminho. E pode ser que algumas vezes sintamos que não somos como essa árvore plantada junto das águas. Que às vezes reagimos de um modo diferente, pois confiamos que o Senhor nos há de ir ajudando ao longo da vida. Tu, Senhor, nos hás de ir purificando o nosso coração. À medida que te vamos conhecendo, à medida que vamos vendo a tua ação em nós, à nossa volta, vamos-nos convertendo, confiando mais em ti. Para isso está esta Quaresma. E estas conversões podem ser, são normalmente progressivas. Há conversões espetaculares, conversões de vida de um instante para o outro, um homem que era um assassino e de repente se converte e pede perdão e etc. Mas depois também há aquela conversão do dia a dia. Mesmo essas pessoas que têm grandes conversões, depois têm que ser constantes. E o que é que nos chama à conversão no dia a dia? O Evangelho sugere-nos isto. Não é tanto só o olhar para nós próprios, o termos uma grande capacidade de introspeção, não é isso, mas é ver quem está à nossa porta. O rico não foi capaz de ver. Muitas vezes a nossa conversão vem pelo contacto com os que mais precisam, com os pobres, com aqueles que são materialmente pobres e com os que são espiritualmente pobres, que não têm fé, que não têm visão sobrenatural e que às vezes até têm uma visão errada daquilo que é um ser humano. Olhar para essas pessoas ajuda-me a mim a converter-me, a dar-me conta de que eu deveria ser árvore plantada junto às águas, com raízes profundas e ao mesmo tempo alguém com os olhos abertos. Com os olhos abertos. Se não podes alimentar 100 pessoas, alimenta uma, dizia a Madre Teresa de Calcutá. E realmente isto encaixa neste Evangelho de hoje. O rico da parábola não foi condenado por não resolver a pobreza no mundo. Foi condenado por não atravessar a porta da sua casa e atender aquela pessoa. Também nesta Quaresma, Jesus, não me pedes que resolva os problemas do mundo, ainda por cima temos de rezar e temos de pedir a Nosso Senhor a paz, porque parece que os problemas são cada vez maiores. O Senhor a mim pede-me que eu veja. Talvez o meu Lázaro que eu tenho à porta não esteja coberto de chagas físicas, talvez esteja coberto de solidão, de cansaço, e não posso deixar que um abismo me separe dessa pessoa. Pelo contrário, tenho de me tornar mais próximo. Na história que Jesus conta, como sabemos, no final, quando morrem quer o rico, quer o pobre Lázaro, o Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno, e no fundo, quando está no inferno, dá-se conta, estabelece ali um diálogo com Abraão e diz o rico a Abraão: "Oh pai Abraão, tem pena de mim, diz aí ao Lázaro que está no céu que me venha ajudar, que me dê um bocadinho de água." E a resposta é: entre nós e vós foi estabelecido um grande abismo. Nesse momento já não dará, no final, quando já morremos, já não dará para resolver nada. Esses abismos temos de os separar agora. Quando é que eu posso criar abismos em relação às pessoas que estão à minha volta? Pois agora não tenho tempo para ti, agora não, agora estou muito cansado. Senhor, ajuda-me a ultrapassar estes abismos hoje, enquanto posso. Talvez possa visitar uma pessoa em concreto, talvez possa dar tempo sem pressa, partilhar algo que me custa, coisas que não são nada de especial, mas
que nos ajudam a não vivermos anestesiados no nosso conforto, como este rico da parábola, mas acordados para o amor. Jesus, que este não seja apenas mais um dia de Quaresma. Com a ajuda de Maria, aprofunda as minhas raízes, abre os meus olhos, para que eu possa confiar mais e ver melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.